Olá, então essa semana foi bastante agitada, né? Cheios de denúncias e outros problemas que vão se agravando, né? Lamentavelmente tivemos ali a fala ou uma postagem lamentável e triste do filho do presidente, do deputado Eduardo Bolsonaro, que em resposta a um texto da Miriam Leitão em que ela relata é, as torturas e os problemas sofridos durante a ditadura, que também é um período triste da nossa vida, além da escravidão. A ditadura no Brasil começou ali, ditadura civil-militar, que começou ali em 64. Não que nós não tenhamos outras ditaduras, mas ela foi extremamente terrível. Então, ali naquele período, que foi estimulado pelos Estados Unidos, que tinham bastante interesse em ditaduras aqui na América Latina, como tinha em outras partes na África, na Ásia. O importante é que eles estejam no comando. Então, estimularam bastante isso. Logicamente que nem todos os militares eram favoráveis, tanto é que uma boa parte desses militares se opuseram à ditadura. Isso não foi uma unanimidade, mas ela aconteceu, lamentavelmente. Muitas pessoas morreram, pessoas inocentes, mesmo uma pessoa, uma criança como o próprio filho da Miriam Leitão foi fichado como periculoso, ou seja, um terrorista, uma criança de 2 anos de idade sendo altamente periculosa. É extremamente triste e ridículo você ter que ver isso, né? Então nós tivemos essa postagem lamentável desse cara, que infelizmente é deputado, mas que exalta torturas, ou de mulheres ou não, e eu fico tremendamente constrangido, porque eu tenho todas as pessoas têm bastante mulheres nas suas famílias, e não seria diferente na minha, além de outras pessoas. Eu tenho afilhadas, eu tenho uma netinha que eu ganhei, de um filho que eu também ganhei. Então, assim, tudo isso é muito complexo. Tem minha filha, minha esposa, minhas cunhadas e outros parentes. Então, é terrível você imaginar que alguém possa ser tão favorável a esse tipo de coisa, né? Mas isso não deixa de ser cortina de fumaça para encobrir os problemas e das corrupções que têm acontecido dentro desse governo, que acontece desde sempre, lamentavelmente, infelizmente, lamentavelmente. E o problema do MEC, com os pastores negociando verbas dentro do MEC, destinação de verbas com propinas, e os prefeitos, 10 prefeitos já confirmaram essa questão, né? Alguns outros possivelmente podem estar até amedrontados, como um desses que já disse que está tremendamente amedrontado, ou seja, com medo de retaliação, de até ser morto. Por aí vocês tiram como é a influência dessas pessoas no meio político, como é que eles se misturaram na política e transformaram o que já estava ruim em péssimo, lamentavelmente. Então, tivemos mais um outro escândalo no MEC agora, que foi o kit robótica. Esses caras gostam tanto de kit e inventaram no passado não tão distante um kit gay e outras mentiradas que elas devem ou ressurgir ou vão ser reformuladas agora para essa eleição. Mas o kit robótica, o governo aqui, a matéria do próprio Folha de São Paulo diz: governo Bolsonaro destina 26 milhões em kit robóticas para escolas sem água e sem computador, com escolas lá em Alagoas. A escola não tem estrutura nenhuma, e ainda mais para ter computadores e kits robóticas. Então, assim, isso aqui fica bem evidente que é mais uma fraude, mas o presidente não sabe de nada, ele nunca sabe de nada. Então, eu não sei quem ele culparia dessa vez, né? Porque sempre são pessoas que acabam sendo culpadas. A culpa são dos governos anteriores, que já alargaram há 10 anos, 15 anos, 8 anos, como é o caso
o próprio, já está chegando a 8 anos aqui o caso da presidente que não conseguiu governar, e por aí vai. Então, assim, são sempre culpados outras pessoas, né? Então, lamentavelmente, o MEC destinou, aqui eu vou ler, o governo do presidente Jair Bolsonaro, do PL, destinou 26 milhões de recursos do MEC, Ministério da Educação, para a compra de kits robótica para escola de pequenas cidades em Alagoas, ou seja, pequenas cidades. Não que essas cidades não merecessem kits, mas as escolas não têm nem estrutura, porque são alunos que estudam de séries diferentes na mesma sala. Imagina só, alunos de séries diferentes na mesma sala estudando conteúdos. Imagina se teria condições de ter kit robótica, sendo que eles não têm nem estruturas básicas, nem água existem nessas escolas, nem assentos existem nessas escolas, mas os kits robóticos. O pior de tudo é que os kits robóticos da empresa que fornece esses kits robóticos, eles são na ordem ali de R$ 4.900, mas para o governo foi vendido por 14 mil, mais um indício de superfaturamento e de fraude. Tem alguma coisa errada. Isso não pode ficar impune, ou seja, todo dia tem um escândalo no MEC, pessoas se apropriando dos recursos públicos e nada parece acontecer. Ou seja, os políticos, a Câmara dos Deputados não se interessam, inclusive está havendo até dificuldade para se fazer uma CPI, né? Todas as dificuldades, é lógico, que os governistas não aceitariam isso porque descobririam-se mais podres. É lamentável, é triste o momento em que nós estamos vivendo, né? Triste, triste mesmo. Além de outro assunto que tem aí permeado a mídia nos últimos dias, que é o próprio caso do Gabriel Monteiro, que estão aparecendo denúncias de mais denúncias, vídeos e mais vídeos, em que ele faz sexo até com menores, e a coisa tem ficado feia, né? Além de outras coisas, né? Manipulação, desvio do recurso público, quando ele pega funcionários que deveriam trabalhar na Câmara dos Vereadores, mas essas pessoas estão nas ruas forjando vídeos, encontrando pessoas para forjar vídeos para que o cara ganhe bastante dinheiro com esses vídeos, que no YouTube ele ganha ali mensalmente entre 100 e 300 mil reais com o YouTube, com esses vídeos forjados de ataques, de recuperação de pessoas na rua e várias outras coisas, simulando roubos, né, colocando as pessoas que já estão em situação de rua numa situação mais complexa ainda de serem capturados pela própria polícia, a polícia mais séria, por exemplo, né, já que esse cara nem policial mais foi expulso da polícia pelos seus maus exemplos e o seu péssimo serviço que prestou durante algum tempo. E, aliás, tem um monte desse tipo de gente que entrou na política e ainda tem mais um monte que está se preparando para entrar na política, ou seja, que podem ser eleitos e reeleitos com o voto dos incautos, lamentavelmente. Né? Nós não somos... aqui uma professora aqui em Brasília, uma professora de uma escola pública, estava estimulando os alunos a tirar o título, mas politizando, a professora de sociologia, politizando essas crianças, esses jovens adolescentes aí, porque na verdade as pessoas dizem, tiram o título, tirem os títulos aí, completou 16 anos, tiram o título. Por quê? Porque todos os grupos, de todos os lados, têm muito interesse nos jovens, sempre foi assim, né? Os jovens eram o alvo principal dos nazistas e dos fascistas e de outros grupos totalitários. Essas pessoas tinham muito interesse nos jovens e agora nessa política também mostra seu interesse nos jovens, porque os jovens são mais
despreocupados, mais despretensiosos com relação a algumas coisas, e eles acreditam que é bem mais fácil manipular, e são milhões de jovens que podem eleger ou não uma figura que pode ser uma figura bacana ou pode ser pessoas, uma figura execrável na sociedade e assumir o poder no país. Lamentavelmente, é assim que funciona, incrivelmente. Mas não deveria ser, né? Então, os jovens poderiam ser mais politizados se aprendessem nas escolas desde cedo. Eu sempre falei isso, o cara tem que aprender Constituição, na escola, o cara tem que aprender política na escola, mas por que não se ensina isso? Não é de interesse, ninguém quer alguém pensante, nenhum político quer alguém pensante no seu encalço. Essa é uma grande verdade. Então, isso valeu, muito obrigado.